Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo o nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação. A gente foi convidado para fazer essa investigação, relataram para nós o que aconteceu aqui. Aqui morava uma família, né? E o filho mais velho se casou, né? E arrumou um serviço em outro sítio e foi trabalhar nesse sítio. E ficaram aqui o pai, a mãe e um filho, eles eram dois filhos, né? E aconteceu um problema lá onde o irmão trabalhava, né? O filho do senhor aqui trabalhava. Aconteceu um problema lá no sítio, o homem vendeu o sítio, aí o homem que comprou a casa lá, e comprou o sítio, queria a casa de volta, porque ele ia fazer plantação lá e não queria mais deixar nenhum caseiro trabalhando lá, porque diz ele que no outro sítio que ele tinha, ficou um caseiro e depois deu problema para ele sair. Então ele falou pro cara assim, eu compro, mas você tira já o rapaz de lá, faz acerto com ele, eu fico com o sítio. Fez acerto com ele, ele teve que sair. E ele tentou arrumar um serviço, né? E não tinha arrumado ainda, precisava sair, já tinha combinado que ia sair. Aí o pai dele falou assim, não, você pode vir morar com a gente, você vem morar com a gente, né? Tem 3 quartos, dá para nós muito bem. Então, você vem morar com a gente, quando você arrumar, aí diz que eles fizeram um puxado ali fora, guardaram a mudança e ficou aqui morando com o pai e a mãe, a nora, né? O pai e a mãe. E se davam muito bem, eles se davam muito bem aqui, e ela também ajudava na lida da roça, né? Porque ele falou assim, você já ajuda nós aqui na roça, e a gente dá uma comissão para vocês também. Então, nós somos família, né? Então tem que um acolher o outro. E aí ficaram morando aqui. Ela subia às vezes com a sogra para ajudar a fazer a colheita. Ela também mexia com o animal, então ajudava em tudo aqui. E ela era uma mulher muito bonita, né? E ela começou a sentir algo pelo cunhado, o cunhado também, com olhares, e começaram aí. No final eles ficaram juntos mesmo. Eles estavam se relacionando, os dois, à escondida. Eles faziam isso no meio do matagal. Eles saíam, né, ela ia para um lado colher as coisas, ela ia para trabalhar, ele também ia trabalhar, e eles se marcavam, assim, encontros. E o marido começou a sentir a mulher mais longe, mais diferente. Ele falou assim para ela assim, olha, depois que a gente veio morar aqui na casa do meu pai, eu senti que você está muito longe de mim, né? Você parece que não me quer mais. Ela falou não, que amava ele e que às vezes porque ela ficava sem jeito aqui na casa, porque a casa é até grande, mas são quartos pequenos, né? Então ela falou assim, aqui escuta barulho, aqui não dá pra gente namorar aqui. Então fica esquisito, né? Então quando a gente sair daqui, as coisas vão melhorar. E aí, como eles tinham já plantado, eles tinham que colher e tudo, ele falou assim que ele colhesse, pegasse lá a parte dele, ele ia arrumar um lugar para eles ficar, porque morar todo mundo junto, ele falou assim, por mais que meu pai e minha mãe é bom demais, a nora também gostava, né, do sogro e da sogra, mas a gente tem que ter o nosso cantinho, né, a nossa liberdade. Daí ele já não começou a não gostar por causa disso. Ela estava tudo bem, mas ele reclamava porque parece que ela estava longe dele. Ele ia abraçar ela ficava assim, meio assim, perguntava assim, por que você faz isso? Quando eu te abraço, você fica assim, parece com vergonha, se encolhe. Ela falou assim, porque eu tenho vergonha dos seus pais. Então, eu sou assim, esse é meu jeito. E ele falou que não estava gostando disso, né? Só que parece que ele estava desconfiado de alguma coisa que ela estava, entendeu? Junto com o irmão dela, com o irmão dele. Por quê? Ele começou a fazer pergunta para ela do irmão, o que ela achava do irmão, que o irmão não tinha namorada e que ele ia ver se arrumava uma namorada para ele. Ela não falava nada. E ele começou a sondar ela, entendeu? Ele ia para a roça e ele ficava sondando, e ela via que ele ficava de olho nela, sondando, então ela começou a ficar meio ressabiada.
deu um tempo, né? Depois ele também viu que não tinha nada, então tá tudo certo. Aí um dia ela pegou e saiu, ela tava catando abacate, né? E tinha aqui embaixo cheio de abacate, manga, né? Era tempo de abacate. Aí disse que ela pegou uma bacia e foi colher abacate. E ela ficou muito tempo, muito tempo. Ele desconfiou. Aquele dia ele ficou mal. Então ele falou assim, da próxima vez que ela for lá buscar manga ou abacate, né? Que não era tempo de manga ainda, mas tinha abacate. Ela descer lá, porque lá tinha, aqui pra baixo, gente, é cheio de manga e abacate. Aí disse, quando eu for lá, eu vou sondar. Aí ele ficou de olho. Aí ela catou uma bacia num domingo, né? Disse que ia colher abacate. Aí ele falou, é hoje. Daí ela tava pegando a bacia para pegar o abacate, ele atravessou por cima. Aí tem um matagal assim no canto aqui. Ele desceu por dentro, atravessou e saiu no fundo da onde tem os abacates. E ele ficou lá no meio. Aí ela desceu, daí ela começou a catar o abacate, ela olhou para cá, olhou para todo lado, né? E entrou, desceu para baixo e entrou no meio de uma capoeira que tinha. E ele ficou de longe olhando, esperando ver se ela ia voltar. Achou que ela tinha ido lá, né? Ou usar, né? Tipo banheiro, né, gente? Para não falar outra palavra. E aí viu que ela não voltou. Aí ele desceu devagarzinho, bem devagarzinho. Foi rodeando, rodeando. Aí ele escutou conversa baixinho. Conversando. Falou assim, ela tá com alguém. Aí ele foi devagarzinho. Quando ele chegou lá, ele se deparou com a mulher dele e o irmão dele. Tava sem roupa, sem nada. Ele quase infartou vendo aquilo ali, porque, gente, essa situação realmente é muito difícil. Eu sempre falo isso, né? Quase infartou, porque, assim, é um caso muito... Ele ficou louco na hora, na verdade. E ele nem se segurou, não. Ele já deu um grito, né? E com eles, e ela desesperou. O irmão saiu correndo para dentro da capoeira. Ela foi vestir a roupa e já foi pedindo perdão para ele. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele disse que ficou meio que traumatizado com o que ele viu. Aí ela falou, não conta pro seu pai, não conta pro seu pai. Ele veio, né, junto com ela, e entrou dentro de casa e ficou amuado. Amuado, o irmão dele ficou no meio do matagal. Escureceu e o irmão dele não tinha chegado ainda não. Aí assim que começou a ficar escuro mesmo, de noite, ele chegou. E não entrou nem pra porta da cozinha, chegou pela porta da sala. O pai dele estava sentado, costumava sentar no banco, né, do lado de fora da casa. O pai dele estava sentado assim, ele chegou pro pai dele e falou, pai, eu preciso de um dinheiro, que eu preciso sumir daqui. Aí o pai dele não entendeu, falou, o que está acontecendo? Aí ele falou, não, eu não quero ficar mais aqui. Aí o pai dele falou, mas você tem que falar para mim o que está acontecendo, eu vou te arrumar o dinheiro. E ele falou, não, eu não posso falar, eu só preciso de um dinheiro. Aí o pai dele falou assim, então amanhã eu vou arrumar o dinheiro para você. E ele falou assim, mas amanhã, ele falou assim, não, eu não tenho dinheiro aqui, né? Você sabe que a gente tem uma poupança, eu guardo o dinheirinho lá para na hora da precisão, eu ou a véia ficar doente, você falava bem assim, eu ou a véia ficar doente, a gente tem um dinheirinho. Então eu preciso ir lá pegar o dinheiro. Aí disse que ele entrou para dentro, entrou no quarto dele e fechou a porta. Ficou com a porta do quarto fechada. E o pai dele achou estranho, já foi comentar com o irmão, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Aí o irmão falou assim, que ele não ia conseguir ir embora, né? Porque ele deve ter feito uma coisa muito grave e ele tem que pagar por isso. Aí o pai dele falou, mas você tá sabendo? Ele falou, não, eu acho assim, porque se ele tá pedindo dinheiro é porque... Aí disse que ele ficou trancado dentro do quarto, ele não saiu de dentro do quarto, trancado aqui no quarto. Diz que do jeito que ele entrou, que a porta da sala é aqui atrás do hotel onde a gente entrou, né? Aqui é a sala e aqui é o quarto. E tem mais 3 quartos para lá, né? Aqui tem a cozinha, tem área, é bem grande aqui. E aí, o pai dele achou estranho, falou assim, vocês andam brigando? Aí ele falou, não, a gente não brigou não, nem falei com ele. Ah, então o que tá acontecendo então? Porque realmente ele não falou com ele saiu correndo, né? Não falou com ele. Aí, passou o dia todo fechado no quarto, pediu um prato de comida pra mãe dele, o pai dele foi na rua pegar o dinheiro e falou pra mulher, tem alguma coisa estranha. Por que ele quer ir embora e não quer contar pra mim? Mas ele disse assim que era um caso de vida ou morte, né? É isso aí, pai, eu só preciso disso aí. Ele falou assim, ele aprontou alguma coisa e ele disse que precisa sair. Então vou arrumar um dinheiro para ele. Ele depois disse que volta e vai explicar. Por agora ele não pode explicar. Só que é estranho, por que ele não me conta o que está acontecendo? Ele falou assim, antes de eu dar dinheiro para ele, trouxe o dinheiro, falou, antes de eu ir lá, tá trancado dentro do quarto. Antes de eu dar o dinheiro para ele, ele tem que pegar e contar para mim o que está acontecendo.
E o outro irmão nem foi trabalhar também. Ficou lá do quarto, o outro também já era na segunda-feira, né? E ele também não foi trabalhar, e o velho começou a achar estranho, nós temos que trabalhar e tá todo mundo amuado, aí alguma coisa aconteceu. Aí o irmão dele veio de uma vez, veio lá de fundo aqui, chegou aqui, bateu com toda a força o pé na porta, a porta abriu, né? Do jeito que ele bateu na porta, a porta abriu, e ele pegou a espingarda do pai dele, né? Já veio que a espingarda bateu e virou pro lado do irmão dele, só deu um disparo. Ele caiu para trás, porque ele levantou da cama com aquele que estava acontecendo, né? Não deu tempo nem de pedir desculpa, nem de pedir perdão, nada. Ele fez isso com ele, ele caiu para trás, o pai dele se desesperou, perguntou por que o irmão estava fazendo isso, aí ele foi contar para o pai e para a mãe, falou assim, ele não faz com isso com mulher nenhuma mais, porque ele fez isso com a minha mulher. O pai dele falou que não acreditava, ele falou assim, pois pode acreditar, pergunta para ela se não é verdade. Eu peguei os dois no meio da capoeira. Eu sondei e peguei. Na hora, como eu não estava com malícia, eu não estava prevenido. Agora, eu vim prevenido. Eu fiquei pensando. Ele falou assim, passei desde ontem pensando o que eu ia fazer. Eu queria ir embora daqui. Mas não é justo eu ir embora e deixar aí saber que o meu irmão ficou com a minha mulher. Daí o velho ficou bravo e falou para ele assim, então por que você não fez isso com a sua mulher também? Ela também errou. E ele falou que não queria fazer isso com ela. E o pai dele falou, já que você lavou, né, a honra, deveria lavar. Ele falou, não, eu vou pegar minhas coisas, que juntou tudo para ir embora. Mas aí já deu tempo da mãe dele correr, né, pedir ajuda, o povo chamou a polícia, e quando ele estava arrumando as coisas para sair, a polícia chegou, pegou no flagrante, ele foi preso. A mulher juntou as coisas e foi embora, quer dizer, a mulher ficou tranquila, né, mas o irmão dele, que era o irmão dele, acabou acontecendo isso. Né? Ele achou que era o irmão dele que era errado, sabia que ele era casado. O pai dele falou para ele, quem era errado era a mulher, que era casada, o irmão dele é solteiro, mas a mulher não deveria ter deixado isso acontecer. Ela não falou nada, ela só juntou as coisas dela e sumiu. E depois ela contou toda a verdade, foi lá na delegacia, contou tudo, falou que ela não gostava mais do marido dela, estava gostando do irmão dele, do cunhado, por isso que isso veio a ocasionar todo esse rolo. Ela falou que não tinha como ela fugir desse sentimento, que era um sentimento que ela não conseguia segurar. Por isso que começou assim a dar na cara. A gente fala assim porque daí já não estava nem disfarçando mais, ele começou a pegar olhares. E ele falou que sondou, fez tudo certinho. Aí o marido foi preso, né? O irmão faleceu, os pais ficou desgostoso também, foi embora daqui. E outra família que veio morar aqui, morou mais umas 3 famílias aqui. Ou mais, né? A gente sabe mais ou menos umas 3, pode ser que morou mais família. Mas dessas que reclamou e falou que aqui não dava para morar, porque a casa era assombrada, o filho falava, né? Ele tinha um filho de 14 anos, falava assim que ele estava dormindo nesse quarto aqui, acordava de manhã, tinha um homem sentado na beira da cama dele. Vivia falando isso, ele falou, não, isso aqui é coisa do outro mundo, isso aqui nós não pode ficar aqui não. Nós temos que ir embora daqui. Aí veio outra família, também falou que a casa estava assombrada, e a gente foi convidado, porque assim, Rose, é uma casa assombrada, eles não mexem na casa, é uma casa de madeira e tudo, mas não mexe, porque eles têm até medo, diz que parece que a casa tem energia na casa. Pessoas que passam na estrada e como a janela é de vidro, gente do céu, a janela é de vidro, dá para ver que tem um claro lá dentro, como se tivesse alguém morando na casa. Então o povo morre de medo de entrar na casa. A casa está lá. Nem desmanchar, eles desmancham, porque eles têm medo daquela energia que está na casa passar para a pessoa que vem aqui. Isso não passa, gente. Nós temos que entender que são espíritos precisando de ajuda. Isso já tem muitos anos, isso aqui. Né? Já está aí com quase 30 anos. Ele falou que está quanto? 29? 29, né? Então, quase 30 anos, gente. Isso é muito tempo. O espírito precisa de ajuda. Né? Por mais que ele errou, ele perdeu a vida. Não deu tempo dele se arrepender, não deu tempo de nada. O irmão já chegou e fez isso com ele. E a mulher ficou livre, ele foi para a cadeia, então por isso que a pessoa tem que pensar muito antes de fazer uma bobagem dessa. Porque a vida dele acabou. Acabou a vida dele. Ele ficou com um sentimento de culpa,
depois que ele virou andarilho, diz que ele andava por tudo quanto é lado, depois que ele saiu da cadeia. Ele disse que ele começou a caminhar pelas estradas, eles encontram ele sujo na beira da estrada, ele come folha, come o que der para ele come, sabe? Diz que frutas que ele acha. Ele ficou atordoado, porque ele não se conforma dele ter tirado a vida do irmão, né? Então ele não ficou bem da cabeça. Então ele deveria ter abandonado aí, pegado a esposa dele, já que ele não queria, né? Não ponhou culpa nela, pegado a esposa dele e ido embora. Então, acabou tudo, acabou a família, acabou ele, acabou tudo. E a gente está aqui para fazer essa investigação, tá? A gente vai passar o K2, se der presença, vamos fazer um Spirit Box aqui. E oferecer ajuda. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus, ele recompense vocês, tudo em bênção, transforme tudo em bênção na vida de vocês, na vida da família de vocês, no lar de vocês, com muitas bênçãos, muita saúde, muita paz e muita prosperidade para vocês. Em nome de Jesus, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2, vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo respeito que nós estamos aqui. Vamos entrar nesse quarto aqui, amor? Isso foi nesse quarto, né? Se tiver presença de espírito, toca no K2, por favor. A gente quer ajudar. Tem presença de espírito. Provavelmente, gente, é realmente o rapaz que faleceu aqui, tá? Porque desde que ele faleceu que a casa ficou assombrada. Então, provavelmente é ele. Vamos pegar os aparelhos, amor? E já iniciar? Já iniciar. Com toda licença, com todo respeito, estamos aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ele quer, voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui como anjo e mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Wagner. É isso mesmo que eu entendi? Wagner. É Wagner. Wagner, como eu disse, a gente está aqui para ajudar. Gostaria de fazer umas perguntas para você, né? Que a gente faz uma investigação, a gente ajuda e faz uma investigação para saber se realmente é o que contaram para nós, tá? Então, vou fazer umas perguntas para você. Posso? Sim. Obrigada, tá? A gente vai, então, fazer as perguntas. Ó, primeiro eu quero perguntar para você se você é o rapaz que faleceu aqui, tá? Nessa casa, porque estava ficando com a cunhada e o irmão veio e provocou o desencarne. Então, é você mesmo. Imaginei que seria você, né? Já tava até com certeza que era você. Pelo que contaram para nós, né? Que depois que você faleceu é que começou aqui as aparições, essas coisas, né? Você aparece então aqui para as pessoas. Pessoas dizem que vê até, parece que a casa tá... Quem passa na estrada diz que vê aceso aqui dentro, como se tivesse uma lamparina acesa, meio vermelho assim.
E eu acho que isso é uma forma de você chamar atenção. E por que que você faz isso? Quer chamar atenção, quer aparecer para as pessoas? Ajuda. Ajuda. E a gente está aqui para ajudar. Que ajuda. A gente está aqui para ajudar, tá bom? Deixa eu te perguntar, não veio ninguém aqui te oferecer ajuda? Ninguém veio fazer uma oração, nada para você? Ajuda. Não ajuda. Ah, você quer dizer que as pessoas que vinham aqui, que você chamou atenção, que você apareceu, não ajudou. Por isso que você fala que não ajuda? Isso. Isso. Mas hoje a gente está aqui para te ajudar, né? Demoramos um pouco, mas chegamos aqui. E relataram para nós que seu irmão fez isso com você, porque você estava se relacionando com a cunhada, a esposa dele. Você pode dizer para mim se é verdade? Por favor? É verdade. Então, vou fazer uma pergunta também para você. Não é que eu quero ser invasiva, assim, a gente tem curiosidade de saber o que aconteceu, saber se o que a gente contou é verdade. Então, primeiro eu quero perguntar para você se foi você que deu iniciativa a esse relacionamento ou foi ela que deu essa iniciativa nesse relacionamento de vocês com a sua cunhada. Ah, foi os dois. Os dois, então. Então, vocês começaram a se gostar, se olharam para o outro e acabaram aí se aproximando um do outro e tendo esse relacionamento que ocasionou aí uma tragédia, né? Você amava ela? Sim. E ela? Se você puder falar para nós, se ela amava você? Amava. Então, por causa disso que vocês ficaram cego, como que fala, né? Isso que eu vou falar para você não é para você, tá? É para nós que somos encarnados. O inimigo, ele provoca isso nas pessoas. E as pessoas têm que fugir quando isso vem na cabeça, né? Quando vem na cabeça essas coisas, tem que repreender, sair fora. O inimigo coloca. Mas nós temos que lutar contra isso. Porque ele coloca, ele faz tudo ficar bonito, apaixonado, aquela coisa louca, mas ele não ajuda a esconder. Depois que ele fez o mal feito, ele provocou tudo aquilo, ele vai arrumar um meio de deixar dúvida na cabeça da pessoa que está sendo, vamos falar assim, está sendo sacrificada, né? Porque é muito difícil uma traição. Então, começa já a colocar dúvidas, ele começa a fazer a pessoa entender que tem alguma coisa errada ali. Por quê? O que ele quer? Uma tragédia. Porque ele veio nesse mundo para matar, roubar e destruir, tá? Então é isso que ele quer fazer. Ele provocou, depois ele aproveitou da fraqueza do homem que estava muito sofrendo, muito triste, e ele veio e fez isso com você, que é o seu irmão. Eu sinto muito por tudo que aconteceu, de você ter perdido a vida, né? Isso ocasionou aí, não só para ele, mas para o seu pai, para sua mãe, o sofrimento. Olha o que o inimigo faz. Projeto de Deus é construir uma família. É projeto de Deus, é bíblico. Mas o inimigo, ele quer destruir aquilo que é projeto de Deus. Aí o que aconteceu? Seu pai e sua mãe ficou desesperado, sofrendo amargamente, né? O seu irmão foi preso, quando ele foi solto, eles falam que ele ficou perturbado,
né? Porque ele conversa sozinho pelas estradas, ele não tem casa, ele virou assim andarilho, não é nem morador de rua, ele virou andarilho, ele anda pelas estradas. Parece que ele está só esperando o momento de falecer. Agora a mulher foi embora, ninguém teve mais notícia dela, ela foi embora, disse que foi embora para São Paulo, de lá, ninguém sabe para onde que foi. Então, isso que eu estou falando para você não é para você, porque você já aconteceu, né? Mas para nós que somos encarnados, abrir o olho, tá? Abre o olho enquanto é tempo, para que não aconteça uma tragédia aí na vida dessa pessoa. Então, a gente leva para nós esse aprendizado. E eu agradeço por você responder, por você falar a verdade, para a gente levar como lição de vida para nós, tá bom? Ok. Obrigado. É nós que agradecemos. Por isso que eu tô aqui falando para você, que a gente fica feliz de você fazer isso, né? E de aceitar a nossa ajuda e entender, né? Que aqui não é bom ficar aqui. E também perdoar, né? Perdoar o que o seu irmão fez com você. O que essa mulher, né? O seu irmão. Não valeu a pena, né? Valeu a pena você ter feito isso, com tudo isso que aconteceu? Não. Não. Então, tudo que eu falei aqui, você acha que é certo? Fala para nós. Se você achar que é errado, pode falar, tá? Você acha que é errado o que eu falei? Não. Então, você acha que é certo. O que eu tô falando aqui é certo. Nós temos que vigiar, né? Sim. E também perdoar, né? O nosso próximo que faz alguma coisa errada para nós, que prejudica, perdoar. Você consegue perdoar o que o seu irmão fez para você? Ele estava num momento de desespero, tá pagando caro por isso, né? Coitado. E você consegue perdoar? Isso, perdoa seu irmão, né? E pedir perdão pelos seus erros, pelo que você fez, essa traição. Você quer pedir perdão? Para Deus. E se arrepender, né? De tudo que você fez. Sim, eu acho que eu já havia perguntado, não sei se eu já tinha perguntado para ele se ele se arrependia, né? Se eu perguntei, desculpa, é que a gente fica muito emocionado de estar aqui, de estar falando com você, de ter um aprendizado, né? Então, a gente vai encaminhar você. Você consegue ver o anjo, a mentora que está ao nosso lado? Muito importante ver eles. E eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então a gente vai pegar a água e a vela para você, tá bom? A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Posso deixar? É só um símbolo, tá? Sim. Então nós vamos pegar a água e a vela para você, tá? Segue o seu caminho, segue em paz. Vamos pegar a água e a vela. Segue seu caminho. Vai. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Wagner, né? Tava aqui sofrendo, arrependido do que fez, não foi bom, né? E nós vamos orar por ele. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Wagner, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né?
se o Wagner conseguiu fazer a passagem, mentora, com todo respeito. Sim. Sim, agradecida nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe vocês.